Então, galera, vamos aqui nossa aula de ciências de hoje, com a nossa temática Vida e Evolução. Nós temos aqui o nosso tema organelas celulares. O nosso objetivo é reconhecer as organelas celulares, nomes e funções. Então, hoje nós vamos aprender os nomes das organelas celulares e as funções que ela exerce dentro da célula, ok? Fazendo um feedback das aulas passadas para a gente relembrar. Então, nós estudamos já sobre a célula, que é a unidade fundamental dos seres vivos. Aí nós temos, na aula passada, a gente estudou células procarióticas e células eucarióticas, quais são as diferenças que existem entre elas. E podemos aqui citar a principal diferença dentre as células procarióticas e eucarióticas é o núcleo. Nas células procarióticas nós não temos uma membrana nuclear, o DNA se encontra espalhado dentro do citoplasma, e já nas células eucarióticas nós temos um núcleo onde ele guarda o DNA. O DNA é uma das principais funções da célula, porque ela é a responsável por repassar as características hereditárias de um ser para o outro. Então, por isso que ele é muito importante. Na célula eucariótica ele tem um núcleo guardado, o DNA, e na célula procariótica nós não temos esse núcleo que guarda essa organela, digamos assim, muito importante para os seres vivos, ok? Nós vamos iniciar aqui pela célula bacteriana, e a função de cada organela dentro da célula, para vocês compreenderem melhor essas organelas e a sua importância para a célula, Então, nós vamos aqui iniciar pelo citoplasma. O citoplasma é o líquido de consistência viscosa, que tem presença de enzimas, e ele faz todo o metabolismo das células, O metabolismo das células acontece aqui dentro do citoplasma. Nós também temos aqui o plasmídio, Bem aqui assim, o plasmídio, essa parte assim aqui parece um fio. Ele é uma estrutura realmente formada de um fio, e ele diferencia um organismo de outro, Ele é responsável pela conjugação, ele é responsável pela autoduplicação. Vocês lembram que eu falei para vocês que algumas bactérias, elas têm a sua autoduplicação, ou elas se dividem para poder formar uma nova bactéria? Então, o plasmídio, ele é responsável por isso, por essa duplicação, ou por essa autoduplicação, ou bipartição, ok? Aí nós temos aqui a parede celular, que fica essa parte aqui. A parede celular, ela fica ao redor da membrana plasmática, Nós temos aqui a membrana plasmática, essa parte mais perto do citoplasma. Depois da membrana plasmática, nós temos essa parte aqui, a membrana plasmática é essa que está em amarelo. E a parede celular é essa que está em marrom. Ela fica realmente ao redor da membrana plasmática, com a principal função de garantir a proteção celular. E também que ela é responsável pelo formato da bactéria, Pelo formato, se ela é meio arredondada, se ela é em forma de bastão, e assim por diante. Aí nós temos aqui, o flagelo, Essa parte aqui, como se fosse uma cauda. Então, o flagelo, Ele é realmente a cauda da bactéria, O apêndice. Eles são alongados, finos, e são compostos por proteínas chamada flagelina. E essa estrutura ela é responsável pela locomoção da célula, certo? E algumas espécies de bactérias, Tem algumas que são paradas, Tem umas que não se movem. Mesmo assim, elas possuem um flagelo. Então, o flagelo, aliás, elas podem até se movimentar, mas é bem pouco movimento, que a gente nem percebe o movimento dela. Só que algumas, o movimento dela é bem aparente, Aí nós temos também aqui as fímbrias, Como vocês podem ver, as fímbrias, elas são esses filamentos que servem também para a fixação da bactéria, em algumas situações, Essa função aqui, ela varia. Algumas servem para a fixação da bactéria,
Outro também ajuda na locomoção da bactéria e assim por diante, certo? Por último, nós temos aqui o citoplasma, aliás, citoplasma não, o nucleóide, né, que é o DNA, que é onde está todas as características das células, todas as suas, digamos assim, seu jeito de se comportar no ambiente, seu jeito de agir. Então, aqui é o DNA das células, onde ela vai passar para as demais quando fizer aqui a duplicação ou a bipartição. Aí nós temos também os ribossomos, que são essas bolinhas marrons que ficam aqui dispersas no citoplasma, ficam espalhadas no citoplasma. E é isso, né? Então, essas são as funções de cada organela. Essa aqui é a célula da bactéria. Isso aqui são as organelas que existem nela e suas funções que eu acabei de falar aqui. Bom, então agora nós vamos para a célula animal. A célula animal, ela é um pouco mais complexa e também ela é um pouco mais organizada, né, do que as células bacterianas. Como vocês podem perceber, ela possui mais organelas do que a célula bacteriana, né, até muito mais. E elas são, as eucarióticas, elas são célula animal, como nós estamos vendo aqui, e a célula vegetal, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, na célula animal, nós podemos observar aqui célula animal e suas organelas. Nós podemos observar, primeiramente vamos iniciar aqui de fora para dentro, certo? Aqui nós temos a membrana plasmática, ela é responsável aqui para proteger a célula, toda a proteção aqui, e também ela vai definir o que entra e o que sai dentro da célula. Aí nós temos o citoplasma. Esse citoplasma é o que é responsável para receber, né, todas as organelas, né, como se ele é um líquido espesso, né, de forma como se fosse uma gelatina mesmo. Eu sempre comparo o citoplasma como se fosse uma gelatina, que ele é um líquido aderente. E nós temos o citoesqueleto também, que ele é responsável, né, para poder equilibrar as funções da célula e também a movimentação da célula, a mobilidade da célula. O citoesqueleto é o responsável por isso, certo? Aí nós temos aqui o núcleo, né? O núcleo. Aí dentro do núcleo nós temos o nucleolo e temos a cromatina. Aqui dentro do núcleo está guardado o DNA. A cromatina é a proteína responsável, né, para a produção e a do DNA. Ela também, ela além dela garantir, né, a produção do DNA, é como se fosse a responsável pela produção da fita de DNA. Então, e também serve para guardar esse DNA, que é o núcleo, né? Aí nós temos aqui a carioteca, né? A carioteca é essa parte aqui mais de dentro, né? Depois da membrana plasmática, nós temos a carioteca, que essa aqui não está denominada com nenhum não está representada por nenhum nome, mas é essa partezinha aqui bem mais de dentro aqui, ó, essa daqui, ó. Essa aqui é a carioteca, certo? Ela também é responsável para definir o que vai sair de dentro da célula, enquanto a membrana plasmática é como se fosse a chefe de dizer, vai entrar isso, vai sair isso. Então, essas duas aqui, elas conversam entre si, com um exemplo assim bem figurativo, né? Para poder elas decidirem o que vai entrar de bom para a célula ou não, certo? Dando continuidade, nós temos aqui os centríolos, né? O centríolos, ele é relacionado com o processo de divisão celular, ele é que é responsável por essa parte. Aí nós temos aqui o complexo de Golgi, né? Complexo de Golgi também, que é muito importante para relacionar com a modificação e distribuição do empacotamento, certo? Aí nós temos as mitocôndrias, né? As mitocôndrias é onde ocorre a respiração celular. Ela é responsável para essa função muito importante da energia da célula. Ela vem através das mitocôndrias. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração celular e também de estar mantendo a energia da célula, certo? Aí nós temos aqui o retículo endoplasmático.
Aí nós temos retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, né? Que é essa parte aqui. O retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável. O rugoso é responsável pelo transporte de proteínas e o liso pela síntese de proteína, certo? Aí nós temos aqui o complexo de Golgi, né? Esse aqui, rosinho aqui. O complexo de Golgi, ele armazena e modifica e também libera substâncias, né? Ele exporta as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático. Aqui acontece a síntese, aqui acontece o transporte e aqui ele armazena, certo? Aí nós temos também aqui, né, os ribossomos, né? Bem aqui nós temos os ribossomos, que são essa parte, esses pontinhos das células, pontinhos pretos aqui das células, que está espalhado por toda a célula, esse pontinho aqui, como vocês podem perceber. Ele é responsável pela produção das sínteses, né? A produção das sínteses é os ribossomos que são responsáveis por essa parte, certo? Dentro da célula. E por último, nós temos aqui os lisossomos, né? Está representado aqui e também aqui. Os lisossomos é responsável pelo processo de digestão celular. Essa é a parte que ele fala de digestão celular, né? Certo? E agora nós vamos ver a célula vegetal. Na célula vegetal, né, nós temos também algumas organelas parecidas com as células animais, né? Só que aqui nós vamos ter alguma diferença. Vai ter organelas que nós não temos lá na célula animal. E como também vai faltar algumas que tem a célula animal e não tem aqui na célula vegetal. Então, nós temos aqui, né, na célula vegetal, nós temos a parede celular, que é responsável pela sustentação da célula, né? Aí nós temos aqui a membrana plasmática, tem a mesma função que na célula animal, que é delimitar a célula, como também é decidir o que entra e o que sai dentro da célula, né? Aí nós temos aqui os vacúolos. Lá na célula animal nós também temos vacúolos, só que são bem pequenos e a função deles é bem diferente. Aqui nós temos os vacúolos bem maior, né, dentro da célula animal, aliás, a célula vegetal. Ele tem uma função de armazenar seiva, né? Essa função dele é armazenar a seiva, como também regular o pH, né? Aí nós temos aqui os cloroplastos, né, que é responsável pela fotossíntese da célula. Ele é que faz toda a fotossíntese da célula. Aí nós temos o complexo de Golgi, né, bem aqui, que ele armazena e modifica e libera substâncias também, né? Essa é a função do complexo de Golgi. O retículo endoplasmático é liso, o retículo endoplasmático rugoso, são bem mais pertinho um do outro. Responsável, igualmente na célula animal, responsável pelo transporte e também pela síntese de proteína. Aí nós temos aqui o núcleo, né? Dentro perto do retículo endoplasmático nós temos o núcleo, que é responsável para guardar o DNA das células. Os ribossomos aqui pela produção das sínteses proteicas, certo? E a mitocôndria, que também ela é responsável pela energia e a respiração da célula, certo? E agora nós vamos ver a diferença entre uma célula e outra. Comparar aqui, né, da célula animal e a célula vegetal. Nós vamos ver aqui quais são as semelhanças e o que é parecido entre uma e outra, né? Pra gente observar, né? Então aqui, ó, como vocês podem perceber, nós temos retículo endoplasmático liso e rugoso na outra, uma e na outra. Aí nós temos aqui na célula vegetal nós temos parede celular, já na célula animal nós não temos a parede celular. Nós temos na célula vegetal os cloroplastos, ó, e aqui na célula animal nós não temos cloroplastos, né? Aqui os vacúolos eles apresentam bem maior. Aqui ele tem vacúolo também, só que não como não é uma organela com grande função dentro da célula, aqui nem está representada, tá certo? Mas também a célula animal ela tem vacúolo também. É importante que a gente saiba disso, né? Então, podemos citar aqui, né, 3 organelas que são somente das células vegetal. É a parede celular, que é uma parede forte, que significa a celulose, né, que garante toda a sustentação da célula. Aí nós temos
os plastos, né, que são os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese das células, né, que ela existe nela, e os vacúolos em maiores tamanhos do que nas células vegetais, porque ela é responsável pela água, né, para manter e armazenar essa água dentro da célula, para que ela se possa fazer as funções, a função de fotossíntese, tá certo? O caderninho de vocês é a função de cada um, vocês vão relacionar essa coluna, né? A membrana celular faz o quê? O citoplasma é o quê? O núcleo e assim por diante, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, boa atividade. Qualquer dúvida, você vai falar aqui que a gente está aqui do outro lado para tirar as dúvidas, tá bom? Ok?